Na carta aos Efésios, capítulo 1, versos 1 a 10. Carta aos Efésios, capítulo 1, versos 1 a 10. Nós viemos estudando sobre reflexos, benefícios, a revelação da luz. E eu hoje à noite quero conversar com você como igreja, espelho da glória de Cristo. O texto diz assim, vamos juntos? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, quando Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das nossas transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e com todo entendimento. Juntos, ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo, ainda juntos, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Meus irmãos queridos, 3 formas pessoais são usadas nesse texto. O apóstolo Paulo dirige essa carta aos santos, amados e eleitos. É interessante, esta igreja nasceu de uma situação complicadíssima. Paulo vai parar em Éfeso sem querer ir. É conduzido para lá, para essa região, pelo Espírito Santo e passa em Éfeso. O objetivo é passar em Éfeso rapidamente, diz o texto lá de Atos a respeito dessa viagem. Quando chega em Éfeso, ele acaba ficando 2 anos na cidade. Ao ficar 2 anos, ele prega o evangelho na sinagoga, é expulso da sinagoga, ele vai e prega o evangelho no Areópago, e lá ele ministra lições gloriosas sobre o Cristo ressuscitado. Até que sai de lá por causa de uma desavença com os adoradores dos ídolos da cidade. Os fabricantes de ídolo ganhavam muito dinheiro vendendo os seus ídolos, mas quando o apóstolo chega dizendo que o Deus do céu não quer ser adorado através de ídolos, que na verdade a única representação que temos do Deus do céu é a morte do seu filho na cruz, a cidade entra em pavorosa. Muitos creem, muitos recebem a Cristo, muitos passam a adorar a Jesus, mas ele precisa sair fugido da cidade por causa da perseguição. Para essa igreja, o apóstolo escreve essa carta exortando-os a viver de uma nova maneira, lembrando aos crentes quem somos nós. E aí 3 personagens aparecem: os crentes, Deus o Pai e Cristo Jesus. 3 personagens são apresentados numa dinâmica muito rápida, de um texto muito pequeno.
Os crentes de Éfeso são pessoas muito importantes, aos quais o apóstolo dirige essa carta, dizendo que eles precisam viver a fazer resplandecer a glória de Cristo onde eles estão. Foi Vencedores por Cristo que gravou, não foi Vencedores, foi o grupo Logos que gravou uma música muito interessante, que dizia assim: quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar, quando a glória se esconder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz para nunca mais faltar. Pois é, e vai por aí. Se nós começarmos a refletir a glória de Cristo, como o pastor pregou também hoje de manhã, o que acontece é que nós vamos deixar de ser como vagalumes aqui ou ali, mas seremos um farol a iluminar a direção que os pecadores precisam seguir. É preciso que todos vejam a Cristo, e eu e você somos convidados para juntarmos nossas pequeninas luzes, como o pastor cantou hoje de manhã, e juntando as nossas pequeninas luzes, fazermos um farol para anunciar os homens, para que eles não caiam no precipício da perdição, mas que eles vejam a salvação em Cristo Jesus. E aí o apóstolo começa lembrando a estes crentes que a igreja deve refletir como um espelho a glória do Cristo crucificado, do Cristo que nos lava com seu sangue. Em primeiro lugar, o apóstolo nos adverte para dizer que a igreja, quando vive desta maneira, ela glorifica a Deus o Pai. Está aí no versículo 3. Ele diz assim: bendito, ou glorificado, ou exaltado, magnificado, adorado, servido em todo o tempo seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta deve ser a vocação da igreja comprada por Cristo: glorificar a Deus, o Pai, em todas as coisas. Glorificar a Deus, diz o salmista 24, os Salmos 24, porque Ele nos criou, porque Ele criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Glorificar a Deus, porque todas as coisas foram feitas por obra das suas mãos. Glorificar a Deus, porque nada do que nós conhecemos foi feito senão pelo agir e pela vontade soberana de um Deus chamado Deus, o nosso Pai na Bíblia. Deus, o Pai, planejou todas as coisas e executou todas as coisas pelo seu próprio poder, até criou a você e a mim. Ele planejou tudo antes que houvesse qualquer coisa, e Ele fez vir à luz pelo poder da sua palavra. Então o apóstolo lembra aqueles crentes lá de Éfeso, nascidos naquela situação constrangedora, de um homem que chega fugitivo e sai fugitivo. Ele exorta aqueles crentes a bendizer o nome de Deus, o nosso Pai, em todo o tempo, porque Deus não apenas nos criou para o louvor da sua glória, mas Ele nos escolheu para servirmos para Ele antes que todas as coisas acontecessem. Deus, o nosso Pai, por fim, quando nós escolhemos nossos próprios caminhos e andamos por nossas vielas e começamos a cair e a morrer nos delitos e pecados, Ele nos enviou seu Filho. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Deus não apenas quis nos salvar da morte e da perdição, mas Ele nos cerca de bênçãos diariamente. Ele nos cerca com seus cuidados a cada amanhecer. Ele estende a sua mão sobre nós, Ele abre os nossos olhos de manhã, Ele faz descortinar o sol sobre a nossa terra, Ele abre portas e Ele fecha os abismos. Tudo
para o louvor da sua glória, e aqueles que conhecem a Deus devem glorificá-lo, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. A igreja que age como espelho da glória de Cristo, também, em segundo lugar, deve aprender a edificar uns aos outros. Este segundo ponto está aí nos versos 4 a 7, a 4 a 6, quando ele nos convoca dizendo: Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Então, uma igreja que vai agir como espelho da glória de Cristo deve ter um procedimento santo, irrepreensível. O nosso agir precisa levar outras pessoas a conhecerem a esta luz, a verem esta luz. E onde verão a luz? Onde os pecadores verão a luz? Onde os pecadores verão o que os livrará de sofrimento? Lá no Antigo Testamento, no livro de Levíticos, no capítulo 11, versículos 44 a 45, Deus mandou registrar assim: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem suas vidas e sejam santos, porque eu sou santo. O chamado desde o Antigo Testamento e agora na igreja de Éfeso, que o apóstolo quer ressaltar aos crentes, que todos os benefícios que Deus nos deu no passado, que Deus nos dá hoje, que Deus planejou para o futuro, tem uma exigência na vida dos crentes, para que nós sejamos santos, irrepreensíveis. Ser santo é ter o pensamento guardado em Deus, é ter as mãos ágeis para fazer a obra de Deus, é ter a boca bem guardada para apenas abri-la para bendizer aos homens e glorificar a Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versos 15 e 16, e ainda no capítulo 3, ele vai dizer assim: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de proceder, porquanto está escrito: sede santos. O apóstolo Paulo está trazendo uma lição à igreja de Éfeso que seja para exortá-los. Vamos pensar o que é bom, vamos falar o que é reto e vamos agir com gratidão e com benevolência. O apóstolo Paulo está nos convidando a pensar que ser santo é ser separado daquilo que é mal, ser separado daquilo que é pecaminoso, ser separado daquilo que não convém. Mas não apenas isso, é ser puro, e para ser puro precisamos buscar a bênção de Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus, porque quando buscamos, nós purificamos os nossos pensamentos. Quanto mais lemos a Bíblia, mais alegria em Deus nós temos, mais pureza no nosso pensamento nós temos. Vamos imaginar uma coisa: como é que você mata a sua sede? Bebendo água. Se der sede e você não beber água, o que acontece? Pode ficar com mais sede, e mais sede, e mais sede. Mas se você beber uma água fresquinha, você se sente aliviado e tranquilo. É assim que os crentes precisamos aprender. Precisamos ler a Bíblia porque ela produz sabedoria em nosso coração, ler a Bíblia porque ela produz alegria em nossa alma, ler a Bíblia porque ela purifica o nosso pensamento, ler a Bíblia porque ela nos faz mais santos. O salmista, no Salmo 119, diz: Senhor, as tuas palavras me fazem mais sábios que os homens idosos e os sábios da minha terra.
E aqui o apóstolo Paulo retoma esta ideia para dizer aos crentes que precisamos ser santos. Qual é o padrão de santidade que o apóstolo exige de nós aqui? Santos e irrepreensíveis em amor, para vivermos em comunhão com Ele. Então, uma igreja que reflete a glória de Cristo precisa proceder de uma maneira santa, deixar-se transformar pelo agir de Deus, adorar ao Deus Pai de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, e enquanto adora, deixar-se contagiar pela palavra desse Deus, pelo agir extraordinário do nosso amado, poderoso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que glorifica ao Pai, uma igreja que se edifica os crentes uns aos outros em amor, em santidade. Irrepreensíveis é uma igreja que anuncia a redenção em Cristo Jesus. Uma igreja que reflete a glória, a luz de Cristo, ela anuncia a redenção com os seus feitos. Enquanto adoramos ao Pai, anunciamos a Cristo. Enquanto glorificamos ao Pai, edificamos aos crentes. Enquanto edificamos os crentes, nós anunciamos a redenção que há no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz aí os versículos 7 a 10. E aí, é indispensável trazer à memória que proclamar a todos os rincões e no recôndito do lar, no lugar do nosso trabalho, que a redenção já nos foi concedida pela ação remidora do sangue de Cristo, o amado do Pai, que morreu por causa dos nossos pecados. Neste sangue temos a remissão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Primeiramente, meus irmãos, é indispensável pensar que a igreja que anuncia a redenção deve glorificar ao Pai, magnificar a Jesus Cristo, que nos redime de todo mal. A palavra grega usada aqui para redenção se refere a um resgate pago para libertar escravos. Significa que foi pago preço caro por um objeto ou uma pessoa, a fim de que ela não mais seja vendida ou escravizada por qualquer lei. O pagamento do resgate significa que ela foi libertada e ninguém mais pode escravizá-la. Jesus pagou o preço com seu próprio sangue, entregando-se a si mesmo como resgate do nosso perdão e da nossa liberdade. E isso ele realizou a proposta da grande graça de Deus, o Pai. Cristo crucificado é o testemunho generoso, abnegado do amor de Deus por nós. Cristo Jesus precisa ser anunciado. Diz o texto que nós temos aí no versículo 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. É só por Cristo, não tem outro pagamento. Deus não aceita outra situação. O pecado não aceita outro resgate. Só o sangue de Cristo apaga todo o pecado. E esta igreja que glorifica ao Pai, esta igreja que se edifica, edificando-nos aos crentes em santidade, deve anunciar a todas as pessoas que temos a redenção dos nossos pecados no sangue de Cristo. Por causa do amor de Cristo, somos adotados na família de Deus, somos salvos da morte e da perdição eterna, somos ressuscitados para nos assentarmos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Temos livre acesso ao Pai. Todos esses destaques estão na carta de Efésios. E somos concidadãos do povo de Deus que já mora no céu, dos que ainda vão morar no céu, mas somos co-herdeiros com Cristo Jesus.
Meu irmão querido, não tem melhor motivação do que mover o coração do crente em lembrar que precisamos anunciar esta redenção àqueles que ainda não foram alcançados por esta graça extraordinária. Em segundo lugar, anunciar a redenção, porque este é o bom propósito de Deus centrado em Cristo Jesus. Nós anunciamos o Evangelho porque nós fomos salvos, sim, mas não apenas por isso, porque esta é a vontade de Deus, que esta igreja que reflete a sua luz, releve esta mensagem a todos os homens. Podemos crer totalmente e experimentar a paz e o consolo que Cristo oferece, enquanto tantas outras pessoas ainda carecem de ouvir esta boa nova. Em Jesus estamos seguros, como parte do sábio e gracioso plano do Deus eterno. Em terceiro lugar, porque anunciar o Evangelho é porque, como sacrifício do único Filho gerado de Deus, Jesus, o herdeiro de todas as coisas, como diz Hebreus 1:2, Ele propiciou sermos adotados pelo Pai como irmãos e irmãs, como filhos de Deus, como cordeiros do Deus eterno, do rebanho eterno de Deus. Ao crermos na palavra da verdade, os crentes recebem o selo da graça extraordinária, a promessa de que um dia iremos morar com o Senhor. Igreja como espelho da glória de Cristo, glorifica a Deus em tudo que faz. Vamos concluir guardando isso? Um bilhetinho para você botar no bolso aí. Os crentes somos a igreja como espelho da glória de Cristo. Os seus vizinhos, quando olham para você, vê a glória de Cristo? Os seus parentes, quando olham para mim e para você, veem a glória de Cristo? No seu namoro, tem jovens, tem moços, Deus, os amigos de vocês podem ver a glória de Cristo? No seu trabalho, as pessoas com quem você trabalha podem ver a glória de Cristo refletida no nosso proceder, no seu proceder? Precisamos manifestar a glória de Deus em tudo que temos, mas precisamos glorificar a Deus dizendo: quem foi que fez? Quem foi que deu? Quem foi que nos livrou? Quem foi que nos guardou? Quem foi que enviou o melhor de todos os presentes? Foi Deus, o nosso Pai. E as criancinhas cantavam isso na igreja. Quem fez as lindas flores foi nosso Pai do céu. Quem fez os passarinhos? Quem foi que mandou Jesus? Foi Deus, o nosso Pai. Então glorifique ao Pai, bendiga o nome de Deus, o nosso Pai, por tudo que você tem, por tudo que você é, por tudo que está ao seu alcance. Glorifique a Deus, o Pai. Se identifique com seu irmão, seja santo com ele, edifique a vida do seu irmão, a fim de que possamos caminhar, não apenas eu sou santo, mas nós somos santos e irrepreensíveis, porque vivemos com Deus em amor, e no amado somos guardados, protegidos, para gozarmos das delícias do céu. Precisamos sentir-nos santos e vivermos como santos, separados, vivermos como aqueles que não têm prazer no pecado, mas que glorificam a Deus e que abençoam os outros, convidando os outros a sermos santos, porque santo é aquele que nos remiu dos nossos pecados, santo é aquele que nos criou para o louvor da sua glória. E anunciando a glória de Deus, somos santificados, somos edificados, somos transformados
e vivemos em comunhão. Esse Deus que exige de nós santidade, quer que nós pensemos de maneira diferente do mundo, que andemos na contracultura, também nos ordena anunciar esta redenção, salvação comprada pelo sangue de Cristo. Ele pagou o preço. O seu desejo é que o seu marido, que a sua esposa, que os seus filhos, que os seus amigos, meus amigos, conheçam a providência que Ele fez em enviar o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Deus nos deu tudo com sabedoria e entendimento, derramando a sua graça extraordinária para que vivamos como seus filhos neste mundo. As bênçãos de Jesus, o Filho de Deus, trazem para esta igreja como espelho da sua glória. São dádivas do propósito eterno de Deus. Que você leve para casa então. Uma igreja como espelho da glória de Cristo. Glorifica ao Pai, edifica e santifica aos crentes e anuncia aos pecadores que a redenção somente naquele que morreu no Calvário por mim e por você. Igreja como espelho da glória de Cristo, vivamos até que Ele venha, até que Ele nos leve para aquele dia em que a nossa luz não será mais necessária, porque a glória dele vai encher toda a terra. Deus nos abençoe.